Chegamos, né? O Salmo de número 91 é um salmo, acho que talvez eu não sei se... Eu acho que o Salmo 91 ainda é mais conhecido que o Salmo 23, né? Até por aqueles que não são cristãos, né? É muito difundido, né? Muitos têm a prática até de deixar, né, a Bíblia aberta no Salmo 91. É um salmo que até quem não é da fé, às vezes já leu, né? E a gente pode ler, de repente, cada um lê um versículo, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 4. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você está seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caíram 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você olhará e verá como os maus são castigados. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio... 10, Xande. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Como recompensa eu lhes darei vida longa. Eu mostrarei que eu sou o seu Salvador. Amém. Bem, então, eu li assim diversas vezes, né, Salmo 91, fiquei vendo todas as vezes que eu era pequeno, que eu via alguém de mais idade ler, né, e fiquei pensando em todos os modos, às vezes que esse salmo foi utilizado, e pensei assim, em pegar algumas referências e tentar entender um pouco como isso se tornou uma realidade na vida de alguns irmãos, né? E para a questão bíblica mesmo, né? Buscar ser mais bíblico, né? E começando aqui no versículo 1 e 2, me chamou a atenção que ele diz assim, né? Acaba sendo longa a frase, às vezes é difícil de conectar, né? Ele diz assim, aquela pessoa, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, né? Existe uma relação para aquele que habita, para aquele que descansa, esse pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Então eu peguei o segundo livro de Samuel, capítulo 22, para a gente ler um pouquinho, né? Porque os irmãos são mais estudiosos aqui, ninguém chega à conclusão muito clara de quem escreveu esse salmo. O importante é que foi um irmão, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Eu vou ler um cântico de Davi, que de certa forma se assemelha um pouquinho ao Salmo 91, ou seja, embora ele não seja o escritor do Salmo, mas ele ganhou essa realidade de vida com o Senhor também, né? Como alguns irmãos ganharam e nós desejamos ganhar. Ele diz assim, Davi cantou ao Senhor este cântico,
quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Agora que interessante o versículo 5. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Então, é interessante que nesse cântico de Davi, né, a gente já começa a perceber assim, que não é muito bem, né, como uma parte da cristandade explora o Salmo 91, né, como aquela blindagem, aquela isenção total de qualquer circunstância, né, quase como uma bolha, né. Aqui Davi começa a declarar realidades muito semelhantes, né, mas ele também começa a declarar mediante realidades que ele viveu com o Senhor, né. Então ele fala aqui de ondas de morte, cordas de sepultura, armadilhas de morte e angústia. Então ele fala aqui pelo menos sobre 4 inimigos ou 4 provações, né, melhor colocado, que ele atravessou e que a gente entende pelo cântico e pelo histórico anterior, né, do livro de Samuel, que foram situações duríssimas, dificílimas na vida dele, não foi uma água com açúcar, né, mas foram nessas circunstâncias que Davi pôde constatar, não ouvindo de alguém, mas o seu coração mesmo escrevendo, né, de que o Senhor é torre forte, de que ele é um rochedo inabalável, né, porque circunstâncias e provações tentaram arrebatar ele daquele local, né, fazer recuá-lo na sua fé, na sua comunhão, né, na sua fidelidade a Deus, né, e ele, todas as vezes que passou por situações assim, ele clamou ao Senhor, pediu socorro ao Senhor. Olha como é que é interessante, né? Às vezes a gente vê as pessoas que tiveram algumas grandes vitórias, assim, né, pelo menos à nossa vista, né, como um Golias, um urso, um leão, um cara que é o quê? O cara, né, digamos assim, né? A gente é um pouco acostumado ao nosso lado humano a um cara desse não pede ajuda. Até porque a gente cresceu, às vezes, com grande parte das histórias de figuras evangélicas e que nos ensinaram muitas vezes que essas pessoas não pedem ajuda. Pô, aquele cara ali cheio do poder da unção, ele vai pedir ajuda para quem? Pô? O cara tá pegando fogo, né? Ou aquele cara que tem aquela, né, palavra tremenda e tal, pô, esse cara não, né, não precisa de nada, né? E quando a gente vai caminhando e tendo comunhão com os irmãos anciãos, pessoas mais experientes que vão ajudando a gente, esclarecendo, né, nas nossas dificuldades, e as próprias questões bíblicas vão mostrando que essas pessoas pedem socorro, sim, e elas pedem socorro público, elas pedem socorro assim, sem nenhum tipo de timidez, sem nenhum problema de imagem, né, sem pedir assim devagarinho para ninguém ver, ou aquela lágrima que desce assim e limpa logo para ver que, né, não está chorando, né, que é assim, se fosse no mundo a gente ia falar que é macho, né, mas como é no mundo espiritual é crente, né? E aqui a gente está vendo um exemplo de alguém valente no Senhor, né, que teve grandes vitórias no Senhor, né, reconhecendo que passou situações duríssimas na vida dele e clamando por socorro, gritando por socorro e reconhecendo que esse socorro chegava até o Senhor e o Senhor que providenciava esse livramento para ele, né? Então, assim, eu achei muito interessante ler esse cântico já para desmistificar essa questão do Salmo 91, como uma pessoa deixando uma Bíblia aberta, né, ou recitando o Salmo 91 repetidamente, achando que aquilo é alguma coisa que vai afugentar o mal, né, os ditados, né?
aí do cotidiano, né? E assim, a gente percebe que, na verdade, tudo é fruto de relacionamento, né? É fruto realmente de comunhão, né? Era Davi ali aos pés do Senhor, era Davi passando suas experiências, e esse cântico aqui saiu de experiências. E, às vezes um cântico até que edifica muito a nossa vida saiu de experiências que não eram muito de rir, não, era de chorar, né? Mas que outras pessoas, quando leem aquela palavra ou ouvem aquele cântico, às vezes recebem, são tremendamente abençoadas pelo Senhor, edificadas, e não têm noção do processo de Deus na vida daquele irmão para extrair aquela realidade, né? Então tem irmãos que vêm, às vezes o irmão traz uma palavra e a gente, caramba, que tremendo e tal. Às vezes não sabe que tem uma pessoa na casa daquele irmão, às vezes um filho, uma esposa que está com câncer, né? Que está numa situação difícil, que só o Senhor sabe como ele está caminhando, é sustentado pela misericórdia do Senhor. É quando o irmão não tem, sabe, é aquela situação mesmo totalmente ao contrário do que a gente imagina, aquela fortaleza, né? Por isso que acho muito apropriado quando a Escritura nos ensina que quando sou fraco, então sou forte. Quando estou nas situações onde todas as bengalas me são tiradas, onde não tenho confiança em mim mesmo, não tenho autossuficiência, não tenho solução própria, não tenho força para sair do lugar onde eu estou, e estou numa situação extremamente, unicamente dependente do Senhor, então o Senhor suscita a força dessas situações e usa irmãos que estão vivendo situações assim para alimentar o seu povo. É uma coisa, às vezes, que dá um nó na cabeça de muita gente que tem aquele conhecimento ainda antigo, né, do clero, do leigo, do forte, do fraco, do que pode, do que não pode, do que tem, do que não tem. Então Deus já cria situações assim para embaralhar logo a cabeça do sujeito, para dizer, olha, não é por esse parâmetro, não é como aqui o reino dos céus não é como o reino da terra, né? Não funciona dessa forma. Então, assim, achei esse cântico assim. Interessante que o Senhor mesmo, até o próprio Senhor declara a fraqueza dele, né? Ele fala, se possível for, passe de mim este cálice. Quer dizer, ele declara que ele não tem condição de cumprir aquilo ali, assim, uma condição. Ele dependia do Pai. Do Pai. O Pai depositar aquela graça nele, né? Então, você vê que a dependência dessa troca de fortaleza, né? Na vida cristã não tem um super crente, né? Essa concepção que nós temos desses super líderes, isso é uma ideia totalmente equivocada do cristianismo, sabe? Eu já tive a oportunidade de receber vários irmãos lá em casa, irmãos que têm muito conteúdo da palavra, que são conhecidos por nós, e a palavra que o irmão falou para mim, ele ficava alegre por poder ter irmãos para contar, para poder abraçar, para poder estar junto, sabe? Então você não vê essa fortaleza nos homens que são homens realmente envolvidos com o Senhor, você não vê essa fortaleza. A gente pode citar pelo menos muitos irmãos que eu conheço que têm um peso de responsabilidade. Quando o irmão está diante do Senhor mesmo, ele sabe da responsabilidade que ele tem. Esses super-homens que a gente vê nesse mundo evangélico, né, assim, que são homens com muito poder, uma palavra imensa, que líderes que lideram muita gente e tal. Muito complicado, sabe? Principalmente por causa da palavra que nos admoesta. O próprio Senhor, você não vê essa altivez no testemunho do Senhor, sabe? Você não vê no ministério do Senhor, você não vê essa altivez. Você vê uma dependência constante do Senhor, sabe? Então esse superstar, né, hoje em dia é complicado. Você falou isso, eu lembrei dessa fase do Senhor e do momento que ele carregou a cruz, né? De Cirineu ter que pegar a cruz para ajudar. Porque a gente fala assim, não, se Jesus veio então, né, para carregar a cruz, então ele pega e leva. E chegou aquele momento quando caiu, o soldado romano estava passando assim, ó, pega e leva. E ali estava uma pessoa, né, que estava voltando ali do campo, né, e assim, foi quem ajudou na trajetória para levar o madeiro até o Gólgota, né. Então, assim, realmente é uma questão adâmica, né? Essa blindagem aí é uma coisa que já vem do pecado, né? Se o irmão for olhar realmente para dentro de si,
quando é engraçado que quando muitos desses líderes caem em si, é um vácuo que se cai, sabe? Ele cai num buraco, num abismo, porque ele vê que ele não é tudo aquilo que ele pensa, né? É porque ele está sustentando aquilo tudo na consciência dele, né? Então, o melhor de tudo é a gente saber ter uma auto, sabe? Quando você olha para o Senhor, imediatamente após que você olha para o Senhor faz você olhar para você. Você vê quem você é. A gente percebe nesse texto coisas muito práticas, né? Assim, não olhando para o texto em si que eu estou me referindo, que o Salmo 91 ele tem uma história assim, das pessoas que quando estão em batalha espiritual, né? Eles jogam sempre o Salmo 91, usa sempre a oração do Salmo 91, né? Eu lembro de uma visita com o irmão Paulino, estava difícil, assim, o demônio lá manifestado na mulher, e a gente lutando para ele ir embora, nada, aí ele abriu o Salmo 91, aí falou o Salmo 91 com autoridade, né? Mas na realidade não é o Salmo 91, não são as palavras, é o Senhor do Salmo, né? Ele relata a grandeza, o poderio, né, a magnitude em palavras do Senhor. Então eu acho que isso, o mundo espiritual treme, né? O inimigo ele visualiza o tamanho de Deus, né? E você vê que é uma coisa assim, eu lembro até da minha avó uma vez, rapaz, ela nem crente, aquela Bíblia ficava lá aberta no Salmo 91. Meu pai bebeu, caiu com um espírito maligno dentro de casa, ela pegou o Salmo 91. Aquele caminho, esconde ele do show, Satanás. É daquele jeito dela, né? O demônio foi embora, obedeceu ela, foi embora. Porque eu acho que ele representa, assim, ele consegue definir a glória, a magnitude de Deus, né? Por isso que eu acho que ele se tornou um ícone, né? Um ícone no Evangelho. Às vezes até como é que eu posso dizer que a gente usa aquilo de vez em quando? Esqueci a palavra agora, um amuleto, né? Às vezes quase como um amuleto mesmo. Pega esse caminho do amuleto, né? Como tentando usar. E assim, na verdade, a preciosidade, assim, pelo menos me parece, do meu ponto de vista, está em a pessoa viver tudo aquilo como Davi viveu e poder ter aquilo escrito, aquilo dentro dela, né? Ter escrito aquilo na realidade de vida dela, né? Ou seja, não é só ela poder, né? Aquilo vir de dentro para fora nela, como o Davi que estava escrevendo, não ouviu, digamos, não posso falar com certeza, sem certeza, porque não tem aqui a data que foi escrito e quem escreveu, mas teve irmãos que escreveram sem nunca ler o Salmo 91, por exemplo, né, sem ter acesso, né, à leitura, e escreveram coisas bem parecidas porque vivenciaram circunstâncias onde o Espírito de Deus trouxe aquela realidade e elas podiam falar, puxa, né, como o Abacuque, né, pô, torre de vigia. Então, são irmãos que estão dizendo aquilo porque realmente ganharam aquilo, né, não estão usando o Salmo 91, pelo contrário, né? O Senhor talhou, né, essas palavras dentro da vida deles, né, do coração deles, né? Aí eu achei aqui o 1 Reis 8:30, primeiro livro de Reis, capítulo 8. Eu achei interessante essa leitura, porque ela fala da oração de Salomão, né, que a gente está acostumado a ler muito em Crônicas, né? Olha que interessante. Ele diz assim, eu vou começar a ler o 36, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 8. Aí do 36 ele diz assim, do 35, né? Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país,
ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos, né? E gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feito por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estende as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Então, olha que interessante na leitura de Salomão, né, em 91 está falando que, né, é aquele que faz do Senhor a sua habitação, né, né, faz do Altíssimo, né, descansa na sombra do Altíssimo, do Onipotente, do Todo-Poderoso. Então começa a colocar alguns pontos ali, né, olha, praga nenhuma chegará à tua tenda, né, nem a seta, né, nem enfermidade, nem pavor noturno. E aí é interessante que mostra, né, aquele que. E aqui, uma oração por um outro servo de Deus, que é Salomão, dizendo o seguinte: olha, quando o teu povo tiver pecado, vai vir tudo isso. Não adianta ler o Salmo 91, perdão. Quando o teu povo tiver pecado, o Senhor é que vai mandar, né? Então ele está colocando aqui, o Senhor vai mandar todas essas coisas, né? É exatamente por amor, porque eles deixaram o Senhor, deixaram o manancial de água viva por cisternas rotas. Então, como o Deuteronômio já, né, deixava bem claro lá, que Moisés ensinou ao povo 28, então todas essas coisas vão vir sobre o teu povo. Agora, quando o teu povo se arrepender, né, e abandonar essa prática, esse pecado, né, então, né, ele pede: o Senhor perdoa o teu povo, ensina a eles o caminho certo. Olha que oração sábia, né? Então, assim, era abandonar, era o povo buscar o caminho certo, né? Envia chuva, e aí ele vem falando que, quer dizer, todas essas coisas que estavam sobre Israel, fome, praga, ferrugem, gafanhoto, né? Quando um israelita fizesse uma oração ou uma súplica por misericórdia, né? Então o Senhor atenderia essa oração da tua habitação e trataria cada um segundo, quando houvesse um conserto. Então olha que interessante, né? Então o Salmo 91, eu percebo então agora com a leitura clara do livro de Reis, que não é uma carta de escudo para se defender, não, mas é uma consequência de um relacionamento que se possui. Porque aqui Salomão está deixando claro, olha, se o teu povo agir assim, rapaz, não tem jeito, confirma a palavra de Moisés. Olha, tu vai ser bendito ao sair, ao entrar, o teu ventre, a tua plantação, a chuva seródia, não virá praga, não virá terror noturno, não virá não sei o quê, não virá isso, não virá lepra, tudo isso. Agora, se esse mesmo povo abandonar o Senhor, se rebelar contra o Senhor, seguir outros deuses, então vai vir isso, tudo isso sobre esse povo que é o povo de Deus, né? Até que, aí tem um até que haja um conserto. Olha que interessante, né? Então, a fome, a praga, o gafanhoto, né? Desculpa aqui, irmãos. Todos eles têm digamos assim, um objetivo muito prático, né? É uma vara na mão de Deus, né? Muito prática, que serve para quê? Como fosse quase que um cajado, né? Para que o povo não se desviasse do caminho do Senhor, né? Então, mais do que usar algo para se proteger, como o Salmo 91, é usar algo como um espelho para a gente, como Paulo fala, discernir o próprio coração e perceber se a gente está andando assim. Paulo fala, se vocês realmente têm o Espírito de Deus, né, então olhem realmente, questione a sua fé, no sentido assim, né, ponha ela em xeque nos princípios claros da palavra de Deus, para ver se realmente essa fé é genuína. Para que você não tenha que dar 30 anos depois descobrir que não era, como o Pablo estava colocando, né? Depois de muito tempo, descobri que aquilo não era o que eu pensei que era.
Então ponham em xeque, peça a Deus para esquadrinhar, sondar, colocar no fogo, para ver o que aquilo é do homem e o que é realmente produzido pelo Espírito de Deus. Então assim, lendo agora, na perspectiva da oração de Salomão, fica pelo menos para mim um pouco mais claro, poxa, que eu não posso usar isso aqui como algo, sabe, como alguma coisa assim, não, pelo contrário. Isso está me mostrando, e a gente vai ler aqui um pouquinho mais na frente, né? Aquele que decidiu habitar. Habitar, a gente fala de casa, né? Cada um, entre aspas, pode morar onde quiser, né? Fisicamente. Mas e no mundo espiritual? A gente também pode escolher onde a gente quer habitar, não é assim? O Senhor, onde há o Espírito de Deus, é a liberdade. O Senhor tem esse princípio. Então, assim, na verdade, o Senhor não vai me pegar e colocar ali, ou seja, Jerusalém, Jerusalém, eu quis juntar você como uma galinha faz com seus pintinhos, não é? Mas vós não quisestes. Olha que interessante. Então, assim, Deus está falando ali, eu quis, mas você não quis. Então, olha que coisa interessante. Então, eu também preciso querer ser protegido. Então, então existe cobertura, existe submissão, existe rendição, existe eu pensar alguma coisa, Deus pensar alguma coisa, mas no final sobressair ou ficar, né, acima de todas as coisas aquilo que Deus falou a respeito daqueles assuntos e eu, né, baixar, inclinar minha cerviz e aceitar aquilo. Então, assim, não é algo místico, não é algo esotérico, né? A nossa fé não é assim. Então, não pode ser, pelo menos assim, me parece, mas não tem questão fechada, que não pode ser interpretado dessa forma, né? E aqui a gente, pelo contrário, poderia falar, aquele que, é igual Jesus, quem quiser vir após mim, puxa, ele não está falando assim, pessoal, agora, irmão, ele não fala isso, ele fala assim, quem quiser vir após mim, obrigado, Xande, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que ele coloca como questão é a maneira que deve segui-lo, mas não a obrigação de segui-lo. Ele fala assim, olha, para me seguir, tem que negar e tem que tomar sua cruz. Disso aqui eu não abro mão. Mas é quem quiser me seguir, porque pode ser que alguém não queira. Então é uma coisa livre. Então ninguém pode caminhar com o Senhor e depois querer colocar a culpa no irmão, em Deus, no fulano. Não, estou assim por causa de ciclo. Não, calma aí. Eu decidi seguir a Jesus. Eu decidi me negar. Eu decidi tomar minha cruz. Eu preciso assumir as consequências que eu mesmo escolhi para a minha vida. Então, assim, eu decidi deixar, ou eu decidi permanecer. Então, aquele que habita dá para a gente uma ideia de escolha e de liberdade. Aquele que faz do Altíssimo a sua habitação ou o seu abrigo, né? Então, assim, no mundo espiritual, nós também podemos decidir aonde nos abrigar. Podemos nos abrigar em homens, né? Não, mas tem um fulano lá, ele ora e, vai resolver tudo, entendeu? Em amuletos, em métodos, 3 passos para estar protegido, 7 passos para adquirir uma fé completa, 12 passos para atingir isso. Isso são métodos. Não significa, sendo bem equilibrado na palavra, que talvez aquela experiência singular na vida de um irmão tenha sido uma direção do Senhor para o irmão. Daí querer pegar como um bolo de batata e replicar algo completamente individual de um relacionamento de alguém e massificar isso num discipulado. Então, assim, crer em métodos e não crer na vida do Senhor, né? E não crer na palavra do Senhor, né? A autoconfiança também. A autoconfiança. Então, muitos estão debaixo da sua autoconfiança. Então, não, calma aí, isso aí a gente dá um jeito. Tudo. Assim, na prática, né, não é tão simples habitar assim, né? Quer dizer, é simples, né? Desculpa, deixa eu corrigir. É simples, é conflitoso para a nossa própria alma. Vamos colocar assim, simples porque é uma escolha, né? O difícil é fazer essa escolha porque a gente precisa abrir mão da gente mesmo, como o Pablo falou. É difícil, mas é simples. A gente tem que abrir mão dessa nossa autoconfiança, tem que abrir mão do que a gente confia nos métodos, talvez no tempo que a gente já tenha andado com o Senhor,
ou nas próprias experiências que nós já tivemos, mas, né, tudo bem que acrescentaram na nossa fé, mas na verdade a gente não se apoia nisso e sempre se apoia no próprio Senhor, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em pauta, né? Então, eu assim, achei interessante a gente ponderar essa questão, né, da escolha, né? Acho muito interessante. Em função disso, né? Em função disso, aí sim, existem versículos 3 e 4 que nos falam, né, de ser livre do laço do passarinheiro ou do laço do caçador, do veneno mortal, né, e da proteção das asas do Senhor e do seu refúgio, né? Então, como a gente está falando de escolha, pensem a gente ler Ruth 2, porque vai deixar isso bem claro, talvez, para a gente nesse aspecto, né, que a gente está tentando compartilhar aqui. Olha que interessante, né? Como a gente está lendo do 12, eu vou só fazer um contextozinho, né? Então, assim, estamos falando da vida de Ruth, de uma moabita, não é uma israelita, certo? Ela casou com um filho de Noemi. Noemi, sim, era judia, era israelita, né? Bem, Noemi tinha 2 filhos que se casaram com 2 moabitas. Os seus 2 filhos morreram, o seu marido morreu. Uma delas decidiu voltar, mas Ruth decidiu ficar. Olha a questão da escolha voltando aí, né? Não das questões esotéricas, mas da escolha. E ela não só decidiu ficar, né, como ela fez algumas escolhas que pesam a favor dela. Olha que interessante o versículo 10 do capítulo 2. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Primeira posição, humilhação. Totalmente vazia. Sem nenhuma... Como muitos judeus, às vezes dando mau testemunho nessa época, dizendo assim, mas eu sou filho de Abraão, amigo. É isso, é pá, é autoconfiança, é usando a palavra, mas é uma palavra que está sendo usada para si mesmo, com base num mérito próprio. E aqui a gente está vendo uma mulher que, além de ter escolhido, né, porque assim, ela escolheu não ter futuro, porque Noemi não tinha nem que ela quisesse dar um filho, diz a palavra, como é que ela ia esperar 20, 25 anos para receber aquele filho de Noemi? Não tinha. Ela escolheu não ter futuro, a escolha dela foi clara, né? Mas a escolha dela foi um pouco mais além do que uma escolha imediatista de resolver o problema dela, como aquela síndrome de Esaú. Me mata a fome agora, porque o que me adianta todo um plano de Deus e Deus na minha vida e isso, aquilo, se eu vou morrer de fome agora? Irmão, eu vendo tudo e eu quero me alimentar, saciar, resolver o meu problema, entendeu? Acabar com essa história, dessa pressão toda e vamos resolver o meu problema em fim de papo. Essa visão imediatista que custa caríssimo a longo prazo, né? Ela tomou uma posição exatamente contrária, dizendo, olha só, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. O que é isso? Testemunho. Olha, ela não falou, irmãos. Foi as pessoas que viram isso e foram falar. Olha que coisa interessante. Testemunho. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem? Uma escolha. Olha só, aí vamos chegar no Salmo 91. O Senhor lhe retribua o que tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha como ela foi habitar no esconderijo do Altíssimo. Olha como ela foi estar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Com escolhas, com caminho, com decisões, não com esoterismo, como o Xande estava contando. Né? Dando exemplo, claro, a gente não está
às vezes é aquilo que a pessoa tem naquele momento por conhecimento que ela tem. Foi o que ele falou muito bem. Às vezes a pessoa nem cristã é, ou aquilo que ela ouviu um dia ela usa. Mas olha que interessante. Enquanto o ímpio, né, está imaginando dessa forma, a gente está percebendo na palavra como a gente deve chegar debaixo dessas asas. Que escolhas nós devemos fazer para habitar no esconderijo do Altíssimo. Escolhas contra nós mesmos. Escolhas não imediatas. Escolhas que nós não somos o centro dessa escolha. Porque aqui ela não era o centro. Se ela pensasse nela, amigo, tchau, pá, volto lá, tem um moabitazinho mais ou menos que já dá para casar e montar uma vida legal. Pô, vou cuidar de uma mulher que não tem nem como me dar um filho e voltar para um povo que a própria mulher saiu de lá porque tinha fome e miséria. Ela podia especular tudo isso, que Deus é esse que deixou o povo com fome. Ela não olhou para essas questões assim. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Olha só que tremenda a posição dela, né? Ainda assim ela poderia falar assim, opa, encontrei um lugarzinho aqui, né? É aquela situação, a gente está humilhado até que, aí vem uma paradinha, a gente sobe. Aqui a gente vê um permanecer nessa posição. Porque ela fala assim, poxa, que o Senhor permita que eu continue a ser bem acolhida, porque nenhuma das servas eu sou. Porque eu sou estrangeira. Ela continua numa posição de humilhação. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e sobrou. É o Salmo 91, purinho, que a gente está lendo lá. Só que de uma forma prática. Na segunda, na terça, quando ela se levantou para recolher espigas... Por amor, assim. Por amor. Foi espiritual. Pô, totalmente. Ela poderia lá na terra dela, lá em Moab, encontrar até refúgio físico que trouxesse mais satisfação para ela. Mas ali foi espiritual. Foi espiritual puro, amor. Mas olha... Dá mais valor às coisas espirituais do que as materiais. Olha que interessante. No versículo 9 diz isso, ó. Ele diz assim, ó. 14. No 14 assim, porque ele me ama, eu o resgatarei. Então está falando no Salmo 91 de amor, de propriedade. Porque ele me ama, aquele que escolheu habitar, aquele que escolheu descansar debaixo das minhas asas. Ele escolheu porque ele me ama, não porque ele tem interesse nas coisas que ele vai desfrutar, mas porque ele me ama, então eu o resgatarei. Ele fala isso no versículo 14. Então não está falando de interesse, como o Xande falou, está falando de uma ligação de amor espiritual, algo que vai muito mais além. Olha que interessante. O Boaz chegou, ela não sabia. Boaz deu a seguinte ordem, ó, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela recolha e não a impeçam. Finge que caiu, mas joga ali 1, 2, 3, para que ela possa vir atrás colhendo. Essa mesma mulher, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as mãos de uma pessoa, de uma pré-adolescente de 13 anos, que colhe cana-de-açúcar na Bahia, na mão de obra escrava. Como as mulheres são. É um emprego desumano. Colher cana-de-açúcar, a gente não imagina, é uma coisa assim fora do que a gente possa imaginar. É pesado demais. É uma coisa que acaba. Você olha com a cara do povo local, você percebe. Irmãos, aqui a gente está vendo uma mulher catando espiga, trabalhando o dia todo. Nós não estamos falando de outra vez uma mulher que, oh Deus, o pão caindo, não. Estamos falando de alguém que fez uma escolha, levantou cedo. Tinha uma sogra que era idosa, ela precisava trabalhar, irmãos. Ela precisava cair dentro. E ela estava o dia todo colhendo espiga de milho. Não tinha INSS, não tinha plano, não tinha segurança, não tinha nada. Só que ela estava escolhendo, não tinha UPA, só que ela estava escolhendo um caminho excelente, que ela não conseguia perceber. Assim, não era pelo interesse do retorno. Era um caminho de amor que ela estava andando, mas assim,
sem que se desse conta, o próprio Deus estava colocando no coração de Boaz e a espiga estava literalmente caindo para ela pegar. Caindo. E assim, olha só que coisa interessante. No versículo mais assim, ó, então Noemi aconselhou a sua nora, no 22, né? Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Porque era um emprego o quê, irmãos? Masculino. Você acha que no meio daquele emprego não tinha um estupro? Não molestavam as mulheres? Não se aproveitavam quanto mais de uma estrangeira? Mas olha ela debaixo das asas do Todo-Poderoso. Olha ela habitando nesse abrigo. Olha Deus colocando ela num lugar o quê? Seguro. O próprio Deus. Né? Então, assim, estamos falando de escolhas. Não estamos falando de religião. Irmão, quem quer brigar? Quem quer habitar no abrigo do Altíssimo? Levanta a mão. Eu, irmão, glória a Deus, eu. Não são escolhas que a gente faz levantando a mão. Não são escolhas que a gente faz no fim do culto. Não são escolhas que a gente faz em momentos de emoção. São escolhas que nós fazemos na nossa vida prática e nas questões relacionais com pessoas. Aí, aqui está uma grande pérola por trás disso tudo, né? Porque a gente vai lembrar de Abraão, pô. 4 reis derrotaram 5, irmãos. Os 4 eram pedra, não eram moleza, não. E Abraão saiu com só 318 homens. Ele não saiu por glória, ele não saiu por dinheiro, porque quando foram dividir o despojo, Abraão falou assim, quero nada, parceiro, para amanhã vocês não dizerem, eu enriqueci Abraão. Pega só aí, ó, a parte dos homens que lutaram, né? Então, não foi por glória, não foi por dinheiro, ele lutou por vidas. Ele lutou por famílias. Ele saiu atrás da família de Ló. Então, olha que coisa interessante. Ele saiu atrás de pessoas, irmãos. Ele não saiu atrás de coisas. E depois dessa grande vitória, teve uma vitória maior, que foi o pão e o vinho. Quando ele voltou dessa vitória, qual foi a vitória? Quando o nego estava dividindo despojo de guerra, e rapaz, ganharam isso, ganharam o quê? Sabe o que Abraão estava fazendo? Sentando na mesa com Melquisedeque, cortando o pão e o vinho, irmão, e tomando com ele. Essa era a vitória, recebendo a bênção. Abraão, seja tu abençoado pelo Altíssimo, pelo Todo-Poderoso. Abraão estava naquela hora recebendo outras riquezas que aqueles homens que estavam disputando aquele despojo não entendiam. Então, quando o homem decide realmente, né, morrer para a terra e olhar para o céu, então Paulo fala assim, então continuem vivendo nessa linha em Colossenses, ou seja, continue com olhar permanentemente dessa forma, porque vai ter gente todo dia querendo catar despojo. E você esquece o despojo e senta na mesa comigo para ter comunhão comigo. Porque é na comunhão, Rafa, que você tiver comigo, é na comunhão que cada um de nós tiver com o Senhor, é onde nós vamos receber as verdadeiras riquezas espirituais. Porque a palavra não diz na Nova Aliança que nele, em Cristo, estão ocultos, o quê? Alguns? Todos os tesouros escondidos. Onde está o despojo? Onde está a vitória? Onde está o tesouro? Em Cristo. Onde recebemos? Na comunhão, na mesa, no partir do pão. Então ele entrou numa guerra por vidas só. Teve uma grande vitória. As pessoas estavam dividindo o despojo. E ele estava sentado na mesa. Aí, irmão, o Salmo 91 é consequência. A gente vai ver Estevão dando testemunho de Abraão e vai vendo, realmente. Ninguém tocava. Mas por quê? Né? Ele repreendeu. Estevão coloca dessa forma, repreendeu os meus ungidos, falando de Abraão, Isaac e Jacó. Por que repreendeu? Aquilo era uma consequência. Então não chegava mesmo. Tudo que está escrito ali era uma realidade na vida daquela pessoa. Mas não porque ele pegou e leu aquilo no momento. Não, mas porque ele fez essas escolhas, como Ruth. Ele abriu mão da sua terra, ele abriu mão da sua parentela,
Ele abriu mão do lugar bonito, que era a planície de Sodoma. Ele foi para o outro lado, que era o deserto. Né? Ele foi fazendo escolhas, né, na sua vida que estavam sempre relacionadas ao Senhor. Não eram escolhas isoladas de interesses pessoais. Eram sempre perguntas. Não assim, pô, será que eu vou me dar bem nisso aí, cara? Pô, vou largar esse emprego aqui, vou pegar isso, será que eu vou me... Vamos botar um dinheirinho no bolso, vou montar aí. Pô, será que eu vou sair daqui? Não eram questões que ele se questionava para se dar bem. Era falando, pô, Senhor, e aí, Senhor? Mas se o Senhor não for, eu não vou. É o Senhor mesmo que está nessa situação, porque eu não vou dar um passo se o Senhor não der. O que adianta eu estar lá com tudo isso se eu não tiver o Senhor? Então, foram escolhas práticas da vida dele que foi levando ele para dentro do esconderijo do Altíssimo, para um lugar de proteção. Então, assim, como Jesus disse a Jerusalém, não basta só eu quis juntar vocês como pintinhos de baixo, mas vocês não quiseram. Então não basta Deus querer. Eu preciso querer ser protegido. Eu preciso querer escolher habitar nesse abrigo e descansar nessa sombra. Porque às vezes eu, Rafael, não quero descansar. Quero correr com o meu braço e resolver logo. Quero descansar de uma outra forma. Quero resolver tudo, para depois que tudo estiver resolvido, eu falar assim, agora está tranquilo, agora dá para descansar. Então eu não estou descansando na sombra do Altíssimo. Eu estou descansando na provisão que eu fiz. E pode crer, na carne essa provisão. Então, assim, descansar no Altíssimo é abrir mão de provisão da carne. Segurança de falar, pô, não que tenha problema, né, irmãos? Não estou falando que tenha problema ser uma pessoa prudente, então não é isso. A gente está falando de motivação, né? Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que não era cristã e tal, ela estava falando isso. Pô, já tenho 4 previdências, tenho 5, já fiz outros 2 seguros e tal, não sei o quê, pai, então qualquer coisa que aconteça. Então, assim, o que eu percebi naquele momento de conversa? Não que haja problema, né, da pessoa... Não é assim, né? A gente é equilibrado nessa questão. Mas é a questão só da motivação, né? Motivação é o motivo que leva a gente a agir, né? Não é a ação em si que a gente está questionando. É o motivo que leva a gente a agir. E a gente percebe assim, caramba, todo descanso da pessoa está em cima daquilo ali. Se aquela empresa quebrar, meu irmão, que está dando aquela garantia de seguro e de previdência, acabou. É por isso que em 29 mesmo o nego puxou uma arma e meteu na cabeça sem pensar. Por que, cara, mas por que uma pessoa fez isso na crise de 1929, quebra de bolsa de valores em Nova York? Por quê, irmãos? Porque aquilo era a casa dela. Aquilo era o Deus dela. Aquilo era a segurança dela. Não tem outro pensamento, vou recomeçar. Aquilo é tudo para mim. Se o meu dinheiro que estava lá investido, se aquilo quebrou, puxava a arma e metia na cabeça, porque acabou tudo mesmo. Se jogou de ponte, acabou. Né? Então, olha só... Né, como é que, né, são questões assim que mexem, né, com as escolhas, né? Então, assim, essa escolha falou muito forte ao meu coração. Deuteronômio 32 também dá uma ideia interessante, né, disso. Deuteronômio 32, 10... Eu fiquei pensando nisso assim, eu mesmo me fiz vários questionamentos assim, né? Olha só que interessante, né? A gente está falando de uma canção de Moisés, né? Sempre porque a gente lê as canções de Moisés, né? Lê 200 vezes, né? Porque... O versículo 7, vou ler um pouquinho antes para a gente entender. Olha só a canção, né? A letra da canção. Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais e esses lhes contarão. Aos seus líderes e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança. Quando ele dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou. Numa região árida de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos,
como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com os mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Olha que interessante, né? Quando a gente lê normalmente um trecho desse, ou aquele trecho que é muito usado, né? Vocês vão para a terra que emana leite e mel, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, né? O que fica normalmente em evidência? Caraca, meu irmão. Pô, cacho de uva a gente pega, sei lá, com uma mão hoje em dia, né? Talvez uma situação aí diferente, no máximo com as 2. Mas 2 homens para carregar um cacho de uva, qual o tamanho dessa uva? Qual o tamanho desse cacho? Né? Aí, pô, a gente fica assim, terra deleitosa, né? Aquilo impressiona, faz a gente questionar, né? E quando a gente lê esse trecho, a gente, muitas vezes, a pessoa acaba enfatizando o produto que aquela terra dá e não o cuidado de Deus conduzindo o seu povo. Né? Então, voltando para o Salmo 91, né? Mais do que promessas incutidas em alguns versículos, né? É o cuidado e o relacionamento de Deus com essa pessoa. Né? Então, se aquela pessoa escolheu, né, habitar, como está no versículo 1, no abrigo do Altíssimo, então ele escolheu, como Davi, o quê? Mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Né? Desejo habitar todos os dias da minha vida na tua casa. Olha que coisa interessante de escolha. Né? Então aqui fala claramente sobre uma prática, sobre essa realidade dessa palavra do Salmo 91 na condução de Deus no seu povo, o modo como Deus foi conduzindo o seu povo. Agora, o interessante é que se a gente ler Jeremias 2, olha só, falando mais uma vez da escolha, né? Ainda dentro dessa questão do Salmo, né? Se a gente acabou de ler um versículo, poxa, lindo, né? Olha só, Jeremias 2, versículo 7, irmãos. Mesmo link, tá? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Meu Deus, olha que interessante, então. Então, na verdade, a terra era boa e deleitosa, mas quem contaminou a terra foi o povo de Deus. Não foi o gigante lá, o cicrano, não sei quem, uma circunstância, não. Então, olha, voltando para o Salmo 91, olha de novo a questão da escolha. Mas será de que terra que ele está falando? Será que é a terra, essa terra que ele... Essa de Jeremias, a terra que emana leite e mel, Xande, porque aqui não deu para ler todo o versículo, mas a admoestação de Jeremias é lembrando aquele povo, né, da infidelidade dos seus pais. A gente está em Jeremias 2. Então, Jeremias é um profeta pré-Babilônia. Então, ele está profetizando ali a respeito de 70 anos. E o que ele está usando como mensagem? Os pais deles. Falando, cara, olha o que aconteceu. Lembra do cântico de Moisés que a gente acabou de ler? Pergunte aos seus pais.
Pergunte aos seus anciãos. Aqui não tem nada muito profético no fim, não. Ele está trazendo, ele está despertando esse povo para exílio. Falando, gente, se a gente não mudar agora, se a gente não tomar outro rumo, a gente vai sair daqui, parceiro, e vai morar na Babilônia. E olha que tinha muita gente que entrava, não é bem assim, não, né? E Jeremias ali, ó, fiel à palavra do Senhor. Está exagerando muito, pô. Aquele outro profeta que costumava, né, mandar aquelas letras com Ananias. Não, rapaz, isso aí não é assim não, pô. Isso aí dá para resolver. E Jeremias falando, pô, queria que fosse assim. Queria que fosse assim. Mas a palavra do Senhor que vem sobre mim não diz que será assim. Diz que se a gente não... Livro de Reis que acabamos de ler, Oração de Salomão, diz que se a gente não emendar os nossos caminhos, se a gente não olhar para os nossos pais, não olhar para os caminhos anteriores, se não tomarmos uma posição hoje e agora, a gente pode ser povo de Deus, eleito, escolhido, geração, sacerdote, não sei o quê, isso, aquilo, tudo que você quiser citar de 28, de Salmo 91, meu irmão, mas vai parar na Babilônia. Com as costas doídas. O povo não deu crédito. Onde eles foram parar? Babilônia. E foi rápido sair de lá? Não foi rápido sair de lá. Porque também o Senhor foi... O Senhor foi... 70 anos, né? O Senhor foi muito misericordioso. Então também quando vem, não é rápido de resolver. Ah, não é rapidinho. Não é. Agora, meu irmão, é aguardar. Né? Então assim... Mas aqui o que está em tônica não é nem isso, é essa questão mais da escolha. Porque se o coração do povo não está preparado para entrar na terra, o que o povo faz? Contamina a terra. E eles contaminaram como? Aí tem vários exemplos que a gente vai pegar em Jeremias. Como? Adorando os deuses daquela terra, quando eles entraram. Né? Misturando-se em casamento com aquelas pessoas daquela localidade, que o Senhor falou para não fazer, que as mulheres deles iriam atrair os filhos de Israel a serem idólatras, né? Práticas, né, pagãs daquela localidade. Então, eles foram sendo seduzidos. Então, na verdade, né, se a gente perceber, a tônica do último capítulo de Josué está bem em cima disso. Algumas pessoas... assim, eu até entendo, né? Claro que a pessoa está compartilhando aquela palavra, está tendo uma ideia, uma direção do Senhor, não é isso que eu quero questionar. Mas quando a gente para tentar analisar a questão real do texto em si, irmãos, a gente sabe que Moisés parou no Jordão. Ele foi morrer no Monte Nebo, recolhido pelo Senhor. Josué que atravessou o Jordão e deu de cara com Jericó e Ai. Foram 14 anos de assentamento. 14 anos lutando para assentar as 12 tribos naquela terra que emana leite e mel. E no final, já velho, e com Israel praticamente, digamos assim, dominando, né, a questão territorial, com algumas exceções que Deus deixou por causa da infidelidade dele como provação, mas de uma forma geral paronômica, assentado naquela terra. É naquele contexto que Josué vira e fala assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é antes não para lutar não, é depois. Fala assim, parceiro, agora que não tem gigante, porque quando tem gigante todo mundo treme de medo. Quando tem um gigante é mole estar aos pés do Senhor. Acho que deve ser lá. Concordam? Quando tem um gigante é mole a gente estar aos pés do Senhor. Tem um gigante, eu não posso encarar ele, eu vou ter que estar aos pés do Senhor, senão o gigante me janta. Onde está o perigo? É quando não tem um gigante. Quando, pô, olha só, eu estou aqui, não tem nada me pressionando externo. Terminou toda essa luta. Agora eu estou nessa terra. Cacho de uva, pá, casa, tudo aquilo. Puxa vida. Aí Josué fala, gente, agora que é importante a gente lembrar. Aí ele pega e declara para o povo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu quero fazer a minha escolha agora mais do que nunca. Eu fiz a minha escolha no Jordão, mas eu quero fazer a minha escolha agora de continuar servindo ao Senhor. Ou seja, depois de toda a luta, depois de toda a batalha, depois que se alcançou uma... A gente está falando de coisas físicas, né? A gente sabe que esse descanso aqui a gente não vai ter, né?
A nova aliança coloca dessa forma, que a gente vai lutar o bom combate até o último dia, que o Senhor permitir que estejamos aqui. Mas é esse perigo desse descanso que o falso evangelho prega. De poder botar a mochila na terra, de beber água sem levar água na boca. De falar assim, não, pô, aí tá tranquilo, Deus deu vitória. E aí entra aquele descanso que não pode entrar. Aquela baixa de guarda que não pode ter, né? Aquela... Todos nós estamos sujeitos humanamente, mas assim... Ao mesmo tempo, a gente recebe vários encorajamentos da palavra dos irmãos mais velhos, mais maduros, que já viram mais coisas. Olha, não esmorece, não baixa a guarda. Olha, continua vigilante, entendeu? Assim, o Senhor é a nossa força, mas caminha. O importante é estar em Cristo. O importante é estar em Cristo. O importante é estar em Cristo. Então, isso vai fazendo com que a gente... Agora, quando por outro lado vem alguém... uma palavra que não é de Deus, falando, não, irmão, agora é só vitória, né, tranquilo, entendeu? Deus está batalhando, está pelejando aquela coisa toda. Muitas vezes isso faz interiormente a gente ter outras atitudes. Por que você vai ser... Por que eu, né, nós, vamos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo? Porque lá fora a chapa está quente. Mas se a chapa não estiver quente, será que eu vou querer continuar lá? Ou será que eu vou falar, pô, agora está tranquilo, vou sair daqui. Então, assim, é uma questão mesmo relacional. Eu não vou estar... Porque às vezes a gente, como povo de Israel, às vezes a gente está lá habitando porque a chapa está quente, não tem outro lugar para não habitar, pô. Tem que correr para lá, tem que correr para os pés do Senhor. Outra coisa é quando a chapa não está quente, eu saio para fazer meus planos lá fora, né? Então, um processo de consciência que seja chapa estando quente, não estando quente, seja tudo mal ou tudo bem, como o Paulo falou, seja na fartura, seja na escassez, seja na doença, seja na enfermidade, eu descobri que o local que eu desejo voluntariamente habitar é no abrigo do Altíssimo. Está ali debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção. Então, assim, basicamente a gente avança assim nesses versículos, porque na verdade não é tanto em cima das promessas em si, né? A gente falou de laço de passarinheiro, veneno mortal, a gente falou, né, do pavor da noite, da flecha que voa de dia, da peste que se move sorrateiramente nas trevas, e peste daquela época, mas peste desse tempo também, ebola e tantas outras aí, nem a praga que devasta ao meio-dia, né? Então ele vem colocando tudo isso, e no versículo 9 ele diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, é condicional, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Não adianta não fazer o abrigo e depois querer recorrer a essas palavras escritas aqui, porque de nada adiantará, né? Então assim, está falando de escolha, de liberdade de escolha e de motivação, né, de escolha também, né? Então assim, nenhum mal os atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, né? E ele vem colocando, e engraçado, né, o 11 é até usado pelo próprio Satanás para o Senhor, né? Pô, você joga daí, rapaz, no deserto, né, quando foi tentado 3 vezes, ele vai dar ordem aos teus anjos, os anjos dele para... Aí o que Jesus fala para ele assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então olha que interessante, né? Esse próprio salmo é usado por Satanás para tentar o Filho de Deus. E por você acha, vamos pensar assim, né, irmão? Eu estou pensando assim, se, né, eu ia falar uma coisa aqui, mas falar assim, vamos não colocar no lugar do diabo, mas não é nesse sentido não, né? No sentido assim de pensar, se você tem 3 escolhas para derrubar alguém que é muito poderoso, você vai escolher 3 armas fracas ou as 3 mais fortes que você tem? As mais fortes. Para uma pessoa simples e tal, uma arma simples. Mas para aquele que até aquele momento nunca havia pecado, para aquele em plena retidão, que a voz do céu dá o testemunho dele, eu vou mandar lá um demônio, uma potestade, um principado, ou o diabo vai lá pessoalmente? Vai pessoalmente. E vai usar que armas?
as maiores. E ele está usando essa própria palavra do Salmo 91. Jesus não caiu, irmão. Mas muita gente do povo de Deus, sim. Mostra aí que tu é, meu irmão. Ora aí, faz poder e tal. E aí, pá, e vai. Não entende, vai, manda mesmo. Não acha que é Deus que está fazendo. Mas não acha que é Deus que está fazendo. E vai embora, não entende que aquele desafio não é uma armadilha. Aquilo é para exatamente provar a falta de dependência dele e a suficiência em si mesmo. Aquilo é exatamente corte de comunhão. Aquilo é exatamente que vai levar a pessoa ao declínio. E ela, não percebendo, engata. Porque, de fato, é uma arma para nós que temos esse corpo corruptível, né? Tudo bem que temos um novo cabeça, pertencemos a uma nova raça, né? Em Cristo Jesus. Mas também temos esse miserável homem aqui também habitando em nós, né? Então, quantas vezes eu não entendi isso e tomei uma atitude, depois eu falei assim, caramba, caí numa furada. Não era para eu peitar, não era para eu mostrar, não era para nada. Era só para eu me humilhar. Eu meti o meu peito na janela e fui, dei mole. Você vê a gente, pelo fato de a gente ser carne, né? O cão vem corrigindo na necessidade. É isso mesmo. No momento que ele estava mais assim, com a fome, com o estômago colado lá na coluna, né? Aí eu creio que veio um demônio, que não foi em forma de demônio, para mim ele não foi de chifre, né? De repente veio até parecido com um dos profetas dele, né? Mas o Senhor soube que era um demônio, né? Por que não transforma? O Senhor já fez isso antes, lá no deserto, o Senhor ou vai fazer, né? Não sei, o Senhor já fez, já teve experiências, mostrou como transforma essas pedras em pão, ele não viu isso aí, né? Aí ele não caiu. Não caiu. Ele tem um discernimento, sabe? Né? Tem que me sujeitar ao Pai. Tem que me sujeitar à palavra do Senhor, a palavra de Deus, né? Mas assim, a necessidade, a necessidade, quando a lágrima está escorrendo, quando não, puxa vida. Entendo perfeitamente. É o Esaú que a gente estava falando, né? Cara, o estômago colado, amigo. O cara falou assim, manda essa lentilha para dentro aí. Esse prato nunca foi tão gostoso. Isso não é uma graça do Senhor, isso não é o poder de Deus dentro de você, para você apontar para o diabo com aquela autoridade. É graça. Né? E falar assim, verdade. Poxa, olha, Disse tudo, é graça, Xanja. É graça. Não é a pessoa, é graça. Concordo. A força do braço. Não dá, é graça, concordo. É graça e graça, concordo contigo plenamente. Porque não tem como, humanamente, a pessoa realmente tomar qualquer atitude nela. A carne vai decidir carne, não tem jeito. Ela vai fazer aquela escolha, como você falou, em cima da necessidade. Entendeu? Se não for graça, se o espírito não prevalecer, não... Seria como uma pessoa doente, alguém chegar pra ela e falar, seu Deus é forte, então te cura. Vai lá, ora e cura. Não, o propósito não é ser na minha vida. Compreender essas coisas é difícil. Um exemplo muito interessante, que acho que foi você que disse aqui no estudo, que eu trazer à tona, de um pastor que estava com câncer e foram orar por ele. Lembra? Ele lamentando e pedindo, né, para ele, pô, que situação, querendo dar um consolo para ele, e as pessoas sendo consoladas, porque ele disse o seguinte, essa doença é a minha limusine que vai me levar para o céu, não ora para me curar, não. Eu não quero ser curado, né? Na realidade, aqueles irmãos, né, estavam simplesmente fazendo o papel do inimigo lá no Calvário. De repente, eu não creio, não sei, de repente até se ele se prostrasse para o Senhor, não quero ir agora, tal, negociasse lá com... Eu creio que Deus poderia curar ele. Mas ele entendeu que o propósito de Deus não era a cura, era levar ele. Né? E ele, no momento de necessidade, ele decidiu ir com o Senhor, né? E morreu. A vitória dele foi morrer no Senhor. Esse irmão, ele até para falar, ele tinha que usar um aparelho, porque ele respirava, saía para poder falar, depois de um tempo tinha que respirar de novo, senão não dava mais para falar.
uma situação muito crítica, né? Muito dura, né? Tava tudo aberto. Meu Deus do céu. Assim, e é muito difícil, realmente, assim, Entender o 14, isso, o ter ca- graça para entender o 14 eu acho que é uma grande, não sei se é a resposta, mas é um grande ponto, né? Porque ele me ama. Acho aí que está a questão, né? É onde está o meu amor, por quem está o meu amor. Isso é uma coisa que é igual você acorda, você tem fome, você come, você... Tem coisas que são assim, você faz, né? Hábitos. Tem coisas que estão ligadas ao amor, né? Do assim, no final de contas, quem eu amo? De verdade. São questionamentos que às vezes a gente, claro, não vai falar para uma pessoa nova convertida e tudo, mas assim, que o próprio Paulo encoraja a gente a fazer. Será que eu amo Jesus como eu penso que amo? Tudo bem, eu olho o sacrifício na cruz, eu sei que eu deveria estar ali, eu sei que ele fez aquilo no meu lugar, eu sou grato por isso, essa oportunidade que eu tenho hoje foi por causa daquela obra que ele fez por mim. Se hoje eu tenho esse discernimento, essa consciência, foi porque a luz dele invadiu o meu interior, mas o quanto eu reconheço isso e o quanto isso tem valor para mim, na minha escala de valor, prática e diária da minha vida. O quanto isso é importante, porque não removeis os marcos passados, né, de Deuteronômio. Então, assim, cara, onde está o valor mesmo interior? Porque onde tiver o meu tesouro, aí vai estar também o meu coração, né? Então, assim, porque ele me ama, poxa, olha uma pista no Salmo 91. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. O que deve ser conhecer o nome de Deus? Só falar assim, Deus, Jesus? Será que conhecer o nome de Deus é só saber o nome como a gente sabe o nome de alguém? Saber quanto João, é importante pra gente. Rafael? O que deve ser conhecer o nome dele? Né? Talvez conhecer a própria pessoa, quem ele é de verdade. Como a gente conhece uma pessoa? O que a gente precisa para conhecer uma pessoa? Conviver, tempo, pô, né? Ouvir, né? Vamos supor, nós três aqui estamos... Quanto tempo que a gente vem tendo comunhão várias aspectos assim? São anos, né? Então a gente vai conhecendo um ao outro, né? Conhece onde aquele irmão tem mais graça, conhece fraquezas, debilidades. Onde você tem que ajudar. Assim, muito tempo, né? Então, assim, conhecer o meu nome, né? Quanto tempo, eu fico pensando assim, né? Quanta convivência com o Senhor, quanto relacionamento verdadeiro tivemos. Assim, sei lá, se eu pegar uma vida de 38 anos como a minha e ficar pensando assim, caramba, quanto desses 38 anos, analisando eu mesmo assim, Rafael, eu tenho 38 anos de convivência com meu pai, com a minha mãe, né? Minha família. Mas quanto eu tenho de convivência prática e verdadeira que eu posso tocar de realidade espiritual, de comunhão com o Senhor. Isso é quanto eu conheço o nome dele. Assim, eu estou falando só um pensamento, irmão, não estou dizendo que seja assim. Um pensamento é o quanto eu conheço, é o quanto eu pude ter de convivência real, minha pessoal, não no coletivo, no culto, na reunião, né? Então, assim, eu acho que esses dois pontos aqui, porque ele me ama e porque ele conhece meu nome, né, dão um ponto, assim, dão uma seta, né, indicam alguma coisa muito importante, né, que na verdade se sobrepõe a todas essas promessas aqui, ou todos esses desfrutes, né? Aqui são coisas que nós podemos desfrutar, né? Como consequência. Diz assim, ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele. Lembrei do segundo livro de Samuel 22, que a gente leu de Davi, né? Exatamente assim, né? Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Né? Temos